No judaísmo, existem 613 mandamentos que um religioso deve observar, e esses mandamentos são chamados de mitzvot. Mas existe um deles que equivale a todos os outros, conforme nos ensinam os sábios da Kabbalah. Hoje a gente vai descobrir qual mandamento é esse. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bamidbar, parágrafos 21 e 22. Estamos no segundo ano de leitura. Se você ler a Torá do começo ao fim, você vai encontrar 613 mandamentos que as pessoas devem fazer. Esses mandamentos não sempre se aplicam a todos, tá? Por exemplo, alguns são só para homens, alguns são só para mulheres, alguns são só para quem mora em Israel, alguns são só para sacerdotes, mas, enfim, são 613 mandamentos. Agora, os nossos sábios, em vários pontos, inclusive num livro chamado Ética dos Pais, que é um dos livros mais, talvez, conhecidos dos nossos sábios, dizem que existe um mandamento que equivale a todos os outros, no sentido de você cumpre esse mandamento é como se você estivesse cumprindo todos os outros. Que mandamento é esse? É o mandamento de estudar Torá. E o Zohar dessa semana está discutindo isso. Ele começa dizendo para nós que a Torá é muito amada e muito querida por Deus. Então, onde quer que a Torá esteja sendo estudada, Deus, ele mesmo, aparece e vem ouvir as palavras de Torá que estão sendo estudadas, e mais do que isso, ele, Deus, garante proteção e cuidado para aquelas pessoas que estão estudando, ouvindo e recitando as palavras. Além disso, a Torá é mencionada às vezes em alguns trechos da Bíblia mesmo como o livro do poder, o livro da força, no sentido que ela dá força para nós. Então, a gente aprende que quando eu estou estudando a Torá, eu recebo uma força que vem diretamente de Deus. Todos os mandamentos que a gente faz, todas as mitzvot que se cumprem, elas estabelecem uma conexão com os céus. Isso é sabido, né? Existe uma relação entre céu e terra. Mas nenhuma delas é uma conexão tão poderosa como a Torá. A Torá faz com que venha uma força diretamente de Deus, sem intermediário, sem passar por Sfirot, e venha diretamente para nós. Agora, só para você ter uma ideia, né? Saindo um pouco do assunto, mas ainda no tema. Por que a gente sabe que cada mandamento tem esse poder tão grande de unir céu e terra e trazer uma energia? Se você pegar a palavra mitzvah em hebraico, né, mandamento, você vai ver o seguinte. Primeiro que o final da palavra é vav e rei, que é o mesmo final do tetragrama. Né? Então o tetragrama é escrito com yud e com rei, depois no final vav e rei. E aí você fala, tá, e as duas primeiras letras, o mem e o tzadik, o que significam? Existe um código que a gente já comentou aqui no Zohar Diário, que se chama atbash, que ele consiste de trocar as letras, a primeira pela última, a segunda pela penúltima, né? E se você fizer isso, você vai se espantar ao ver que o mem e o tzadik, quando você usa o atbash, viram yud e rei, as duas primeiras letras do tetragrama. Então, aqui está aludido o fato de que quando você faz uma mitzvah, quando você faz um mandamento, você está diretamente se conectando com Deus. E como os sábios dizem que estudar Torá equivale a todos os outros mandamentos, então, mais ainda que nesse caso você está se conectando diretamente com Deus, diretamente com o tetragrama e recebendo energia, então, portanto, da árvore da vida inteira. Um bom dia a todos e tudo de bom.